O João tomava um medicamento para ansiedade e o médico resolveu trocar esse medicamento para um medicamento novo, mais moderno. E ele avisou, falou, olha, 1% de chance desse medicamento dar alergia. A gente ficou tranquilo, né, 1%. Daí o João começou com uma dor de garganta, foi no PA, medicou, a dor de garganta não melhorava, febre. Daí, no dia 16 de outubro, não, 16 de novembro, ele amanheceu muito ruim, com a boca meio inchada. Falou, mãe, tô muito ruim, não dá. Eu falei, filho, então vamos direto pro hospital. E daí suspendi o medicamento. Falei, deve ser esse. Só que faziam 20 dias que ele estava tomando. Ele chegou no hospital, até eles decidirem se era isso ou não era isso. Demorou mais quase umas 12 horas. Eles começaram com corticoide. E realmente era alergia do medicamento. Sensação de angústia mesmo, de eu não entender o que estava passando. Porque eu nunca senti aquilo, eu nunca fiquei com uma alergia, ainda mais de um remédio. Então, uma alergia tipo, tão grande assim, de eu não conseguir quase não respirar direito, por causa que eu já não estava conseguindo engolir. E ainda mais não consegui ver direito, então estava tudo juntando ali na mesma hora. Tava numa situação de totalmente ali de não entender nada do que está acontecendo, de ficar preso mesmo naquilo, ficar cercado naquilo. Nos 3, 4 primeiros dias ele começou a piorar muito, que até, né, ela explodiu no corpo todo, ele começou a piorar muito, muito. Febre, muita dor, parou de comer, teve que colocar sonda para alimentação, muita morfina, porque não tinha mais como ficar. Então ele ficou assim, praticamente sedado. Logo no começo que ele desenvolveu, que aí a gente teve esse quadro que teve o diagnóstico dessa síndrome chamada Stevens-Johnson. Essa síndrome, ela disparou de uma forma que eu, sendo da área de saúde, conhecendo um pouco algumas doenças, fiquei um pouco apreensivo, porque eu nunca tinha visto. E não tinha, na verdade, nada o que fazer. E aí você, como pai, fala, não, amanhã vai estar melhor. Você chega amanhã, aí vira o dia, você fala, amanhã vai estar melhor. Aí estava pior ainda, aí estava com sonda, não engolia mais. E aí começou a tomar as bolhas do corpo. Então, para nós, foi realmente a gente sentindo que foi se formando um furacão em volta. Furacão em volta. E aí como se a gente tivesse, a gente estava, né, a gente fala isso para alguns irmãos, é como se a gente tivesse sido jogado na fornalha. Desde o começo, assim, eu logo, né, falei pra todo mundo, quis, é a primeira coisa que eu senti. Eu precisava falar com as pessoas da minha célula, eu precisava falar com os meus amigos, porque é a base, né, João, que a gente tem. Eu lembro que eu mandei mensagem pra líder do João logo quando ele foi internado, e eles já começaram a interceder, já começaram a mandar mensagem. Então, assim, foi praticamente o que nos manteve de pé, né, em todo esse tempo. Foi uma alegria, porque nos dias que eu também acabava ficando mais sozinha, eu ficava com o pessoal na igreja, a gente ia, sempre pessoas que a gente nem sabia que se importavam com a gente, começaram a mandar mensagem, mandar orações, e isso fez muito sentido, né, em momentos que eu precisava tanto, e momentos que a gente estava até um pouco melhor, né, João? Mesmo assim, o pessoal continuou mandando, e foi o que nos uniu, né, João? Logo que começou a doença, nós já disparamos dentro da célula. Verdade, já a disparou. célula a gente já começou. E aí começou eles se preocuparam, que todo mundo é pai, começou. Já no primeiro dia, o pastor Pedro já veio. Que ele é amigo nosso, ele é próximo nosso, a gente foi curtir casal com ele há muito tempo, a gente é muito próximo do Pedro. E aí ele já veio. E aí, a partir disso, que linka isso com a Silvia disse, começa um falar para outro falar para outro, daí assim, diariamente a gente tinha que ficar respondendo 30 WhatsApp, assim. Aí a Silvia falou, a Júlia falou, não dá para ficar nessa história. Vamos montar um grupo, então, e lá a gente passa o reporte, por exemplo, diário. A Silvia fazia isso com muito, né? Ela fazia com todos os detalhes, porque ela ficava o maior tempo com ele. Ela ficava quase que das 24 horas por dia, ela ficava 20 horas com ele. Então ela sabia tudo. Então ela sempre, logo pela manhã, assim, como um médico mesmo, ela falava assim, ó, aconteceu isso, o João passou a noite, foi feito isso, aquilo, enfim, ele piorou, ele melhorou. E aí, a partir disso, a gente começou a entender que começou a se montar um grupo muito grande. Porque assim, a célula, nós estamos ali em 15, 20 pessoas, aí você começou um amigo da igreja, o outro, os pastores, os líderes, pô, legal, mas de repente a gente estava num grupo de 500 pessoas.
Pessoas que a gente não conhece e eu nem sei como entrou no grupo. Não sabe nem quem pôs. A gente sabia lá e falou, olha, eu preciso saber porque tem igrejas esperando que eu passe o reporte do caso do João Felipe, que estão orando por ele lá em Jundiaí, São Paulo, Acre, Piauí, Austrália, que tem um amigo nosso lá. Então a igreja começou a se disparar e a gente começou a ver esse corpo de Cristo começar a se unir em oração durante esse período. Eu falo que a oração da igreja foi o que nos sustentou ali. Porque se você vê sozinha, né, dentro de uma UTI, eu era a única pessoa que podia ficar, porque ele era menor de idade. Toda uma UTI com milhões de pessoas lá, só eu que ficava lá. Então, tinha muitos altos e baixos. Eu não entendo nada de medicina, nada de enfermagem. Então, tem hora que, por exemplo, a glicose baixava e eu falava, meu Deus do céu, agora eu vou perder ele. Então, vinha alguém, vinha uma música, daí alguém mandava, da nossa célula mesmo, e outras pessoas mandavam um versículo, mandavam uma oração, os pastores mesmo, mandavam orações pra gente no WhatsApp. Então, aquilo era na hora, que eu falava, nossa, pronto, sabe? A gente levantava. Então, foi o que realmente que nos sustentou ali, foi a igreja, foram as pessoas, foram as células, né, Rafa? Eu tive irmãos da célula, somente 2, que eles caminharam comigo, o Lupe e o Mário. O Mário é meu líder, que realmente eles estavam diariamente comigo de manhã à noite. Eles incansavelmente. Eu falo mesmo, foi incansavelmente. Fala, Lupe, não precisa dizer, irmão, eu tô até o final. Vamos até o fim. E aí, assim, diário, teve um dia que a gente estava dias bem difíceis lá, e eu fui na casa do Mário um dia, eles estavam lá, oraram comigo lá. A Silvia não pôde, que estava com o João, mas fala, Rafa, você está representando a sua casa. Enfim, então a igreja, a célula, eu nunca senti uma célula tão presente. Falo isso numa boa, assim. Nós tivemos células abençoadíssimas ao longo dos anos, mas eu nunca senti o princípio de célula se fazer. E realmente, assim, é para caminhar mais uma milha? Vamos caminhar mais uma milha. Para nós foi isso, nós fomos jogados dentro da fornalha. E aonde que a gente viu Deus ser presente? Quando a igreja foi junto com a gente, dentro da fornalha. A primeira vez que eles foram, o João estava muito ruim mesmo. Estava com febre, não melhorava a febre. E foi muito legal, porque eu colocava o celular na janela e daí o pessoal ligava todo o celular lá embaixo. Então a gente viu tanto de gente que tinha, sabe? Foi muito bonito. E a gente colocou no celular para o João poder ouvir, porque ele não conseguia ver. E a gente conseguia ouvir, nem precisava do celular, né? A gente conseguia ouvir o pessoal cantando lá de baixo, né? Em cima. Foi muito bonito, foi lindo a gente ver as pessoas lá embaixo. Foi assim, emocionante Até mesmo. quem organizou isso foi a Ju, a minha filha, a irmã do João, né? A Júlia. E ela falou assim, nossa, pai, a gente vai lá e tal. E aí, quando viu, tinha 200 pessoas lá. Falou, pai, desculpa, mas descontrolou o negócio. Né? A gente não esperava tanto. Então, o problema é que já que eu passei por uma situação tão ruim, eu não consigo lembrar de muita coisa. Eu tô conseguindo lembrar, assim, mais de flashes do que aconteceu e da última semana mesmo, aí eu lembro certinho. Mas lá do começo eu não lembro de quase nada. Então, eu lembro mais ou menos que eles estavam lá, de eu ver eles tocando, mas eu não lembro muito bem de muita coisa, não. Eu tava um pouco angustiado, o Felipe me deu essa ideia, e daí eu fiquei assim, vai ser super legal, mas ao mesmo tempo você fica com medo de não ir ninguém, de ser porque é um lugar aberto, né, na frente do hospital, bem visível, então eu fiquei assim, angustiada, mas na hora que eu cheguei ali, ver tantas pessoas que eu não via há muito tempo, pessoas que nem frequentam mais o meu dia a dia, o meu convívio, e elas estavam ali no dia que a gente fez, era o dia da minha célula, em vez de fazer a célula, eles mudaram pra lá, pra estar todo mundo junto, e aquele dia foi assim, um marco mesmo, que eu percebi que a igreja, ela é igreja nos dias bons, nos dias ruins, e é aquela igreja que chora quando a gente tá chorando, né? Então foi o momento assim mais marcante. A gente fez outra vez, na outra também foi muito bom, mas eu acho que essa primeira foi muito recente. O João estava muito mal aquele dia, então isso fez que o momento fosse mais acolhedor, mais necessário ainda, sabe? Então com certeza foi um dos momentos mais importantes.
E a minha supervisora, que é a Lara, ela foi muito presente. Ela esteve no evangélico, ela nem conhecia minha mãe, nem conhecia meu irmão, só me conhecia, fazia pouco tempo que a gente estava convivendo. E mesmo assim, ela saía da casa dela em dia que ela nem estava fazendo plantão, ia lá, conversava, acalmava o coração da minha mãe, né? Tava com o João. Ela foi muito importante e é uma pessoa que a gente vê que Deus ergueu ali. A Laura também, né? A Laura Diel, que tava ali junto. São as principais, assim, que quando a gente tava no evangélico, no começo, que tava muito difícil, foi muito presente. Além de oração, de mensagens que elas perguntavam como eu estava o tempo todo, mas essa questão de estar ali, né? Assim como a capelania, né, João, que também esteve lá com a gente todos os dias, eles iam de máscara, né, com a proteção correta, mas sempre trazendo uma palavra de oração, um louvor, e isso foi sensacional pro João. Sim. Quando a gente estava saindo do hospital, assim, eu lembrei de uma música que me ajudou muito, lá no começo, lá no início, que era uma música que eu nunca tinha ouvido falar, tocou quando eu tava indo pro hospital, começou a tocar na igreja quando eu tava indo pro hospital, então eu escutei ela poucas vezes, mas é uma música que o refrão, eu não sei se é o refrão, mas eu acho que que me deixou muito marcado, que foi Os que olham para ti estão radiantes. Então eu vi que aquela hora eu tava realmente somente olhando para ele, para eu entender o que é estar radiante diante da glória dele. A gente falou, né? A gente conversa sempre. E para quem está escutando isso daí, né? Quem está vendo isso, que chega em muitas igrejas e muitas vidas, a gente canta muito aquela música que a gente tem, que as nossas mãos e a nossa adoração a Ele é nos dias bons e nos dias maus. Então nós vivemos aqui em casa dias maus, mas Ele esteve conosco todo o tempo. Todo o tempo. E para você que é a igreja, é importante dizer, a Bíblia diz que é Cristo em nós a esperança da glória. Seja a esperança da glória onde quer que você esteja. Aí no trabalho seu, na sua casa, na universidade, aonde for. Eu não sei, você é a esperança da glória dos céus aonde você está. Foi o que a igreja fez conosco. Eis meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau.